Olá pessoal! No vídeo de hoje a gente vai falar a respeito de um assunto muito importante que é lúpus e queda de cabelo. Mas antes da gente começar, gostaria de lembrar que o nosso canal fala de dermatologia, de tratamentos capilares, então se você se interessa nesses assuntos, não deixe de se inscrever. Combinado? Então vamos lá, a gente não vai falar detalhadamente do lúpus, não é esse o objetivo do nosso vídeo, mas só lembrando então que o lúpus ele é uma doença que a gente chama de autoimune, as manifestações dele ocorrem em função de uma alteração, de um ataque imunológico das células do nosso próprio organismo. Algumas pessoas têm tendência de desenvolver, provavelmente existem alguns fatores externos que podem funcionar como gatilho ou mesmo até intensificar as manifestações do lúpus, mas exatamente de maneira detalhada porque ele acontece, a medicina ainda não sabe explicar. Bom, basicamente a gente tem dois tipos de lúpus, o lúpus que ataca somente a pele, que é o lúpus cutâneo, e o lúpus que pode atacar diversos órgãos, diversos sistemas do nosso organismo, que a gente chama de lúpus sistêmico. A gente vai começar falando então do lúpus cutâneo, daquele lúpus que é restrito à pele. Nessa situação, geralmente a pessoa apresenta lesões de pele, que pode ser em qualquer lugar, mas a face, o couro cabeludo é muito comum. São lesões inflamadas, lesões descamativas, e essas lesões muitas vezes elas levam à formação de cicatrizes que ficam permanentes. Por isso que é muito importante que o diagnóstico seja feito precocemente, porque quanto mais precoce o tratamento, é claro que mais rápido a gente vai ter a resolução da lesão, mas principalmente com a menor cicatriz possível. E quando essa lesão ela acomete o couro cabeludo, ela pode fazer uma destruição permanente da raiz do cabelo, do folículo piloso. Isso a gente chama de alopecia cicatricial. Existem diversos tipos de alopecia cicatriciais, o lúpus é uma delas, porém, nessas situações a pessoa pode ter uma perda permanente dos fios de cabelo naquela região. Porém, nem sempre. As alopecias cicatriciais, de uma maneira geral, elas são realmente irreversíveis, mas particularmente o lúpus, quando diagnosticado no início, a gente pode ter uma repilação, ou seja, o crescimento novamente dos fios. Claro que nas situações que isso já é um pouco mais intenso e por um período maior, muitas vezes a gente não consegue essa repilação. Essas lesões de pele que eu falei para vocês, então inflamadas, descamativas, que tendem a formar cicatriz, elas podem acontecer nas pessoas que têm apenas o lúpus cutâneo, porém ela pode aparecer também nas pessoas que têm o lúpus sistêmico, que é aquele lúpus então que gera outros tipos de sintomas. E quais sintomas que a pessoa com lúpus sistêmico pode ter? Bom, é muito variado, porque vai depender do órgão que o lúpus está atacando. Mas o que é muito comum, por exemplo, dor nas juntas, cansaço, eventualmente falta de ar, a pessoa pode ter uma sensibilidade na pele, manchas avermelhadas no dorso do nariz, na região da maçã do rosto. E nessas situações pode acontecer essas lesões que eu expliquei previamente para vocês, que são mais características do lúpus cutâneo, porém a pessoa pode ter também uma queda de cabelo mais generalizada. Então, ao invés dela ter uma área específica inflamada que o cabelo caiu, ela não tem esse tipo de inflamação no couro cabeludo, porém quando ela vai lavar o cabelo, ela vai pentear, ela vê que muitos fios vão se soltando. Então é uma queda mais difusa. Porém, nessa situação, a queda não tende a ser permanente. Então, se realmente essa queda for secundária ao lúpus sistêmico, lógico, a pessoa tem que ser diagnosticada, tem que ser tratada. A gente fala que a doença tem que ser, então, controlada, a gente vai diminuir a atividade da doença e conforme a doença perde atividade, provavelmente vão ter melhoras de todos esses sintomas. Então, se a pessoa tinha cansaço, tinha dor nas juntas, tinha fraqueza, tinha queda de cabelo, com o tratamento, provavelmente tudo isso vai regredir.
Lembrando então que essa queda de cabelo difusa pode acontecer em inúmeras outras situações, isso a gente chama de eflúvio telógeno, a gente tem vídeos aqui no canal falando a respeito disso, então só o fato de você ter queda de cabelo de maneira nenhuma quer dizer que você tenha lúpus. Agora, principalmente se isso está associado a diversos outros sintomas como nós falamos, é um sinal de alerta e é importante que isso seja avaliado. Então, nessas duas situações é muito importante a avaliação médica. No caso do lúpus sistêmico, principalmente porque é uma doença que pode ter outras manifestações e outras alterações importantes no organismo. No caso do lúpus cutâneo, primeiro a gente tem que definir que ele é só cutâneo mesmo, ele não é associado ao lúpus sistêmico e mesmo nessa situação o tratamento é muito importante para que não fiquem cicatrizes e danos permanentes no couro cabeludo. Combinado? Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo vídeo.